Olá, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Deixa o seu like, deixa o seu comentário aí. Ah, que bom, gente, nós estamos no penúltimo capítulo de Primeiro Crônicas. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui para comentar o capítulo de Crônicas, Primeiro Crônicas, capítulo 28, onde Davi ele, ele exorta, quer dizer, ele aconselha os príncipes e seu filho, porque os filhos de Davi eram príncipes e Salomão também era filho, ele era príncipe também. Então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel e também eram chamados de príncipe aqueles que eram chefes das tribos, né? Ele convocou todos os príncipes das tribos e os capitães das turmas que serviam ao rei, e os capitães dos milhares, e os capitães das centenas, e os capitães da, dos maiorais, e de toda a fazenda, e tudo, e de toda a possessão do rei, e também de seus filhos, como também os eunucos e varões, e todo varão valente. Ele chamou porque ele chegou aqui no capítulo 28, primeiro Crônicas, ele colocou aqui: e pôs-se o rei Davi em pé e disse: ouve-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração eu propus edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor, para ele colocar o escabelo dos seus pés. Eu entendo que escabelo quer dizer colocar os seus pés, apoiar os seus pés. E ele falou que veio no coração dele de fazer isso. Ele propôs edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor, para ele colocar os cabelos dos pés do nosso Deus. E ele tinha feito toda a planta, todo o preparo para, para edificar. Mas Deus não permitiu. Deus falou com ele que ele não ia edificar a casa, que era o seu filho que ia edificar. Você não vai edificar a casa ao meu nome, porque você é um homem de guerra e derramastes muito sangue. Porque Davi, ele teve que conquistar muita terra, né? Lutou muito, foi muita guerra, muita luta. E o Senhor, Deus de Israel, escolheu um dos meus filhos para construir o templo e para ser rei em meu lugar. Claro que gerou muitas coisas, né? Mas aqui eu quero deixar para os irmãos aqui, em 1 Crônicas, capítulo 28, o conselho, esse conselho foi muito forte e falou muito ao meu coração. Aqui está falando assim, olha, no 28:7. E estabelecerei, ele falou assim, e disse ele ao filho dele, que era o Salomão, que ele ia edificar a casa e os átrios, porque Deus escolheu Salomão. E ele falou assim, ó, e estabelecerei seu reino para sempre, e se perseverar e cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até ao dia de hoje. Agora o verso 8 foi muito forte. Agora ele falando assim, olha, agora, pois, perante os olhos de todo o Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, está falando assim, guardai e buscai. Guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor, vosso Deus, para que possuais esta boa terra e façais herdar a vossos filhos
depois de vós para sempre. Ele falou assim, então cuida bem da terra, cuida bem para que seus filhos possam herdar essa terra. Ainda no 9 ele ainda fala assim, olha o que ele fala, no verso 9, 28, 9. E tu, meu filho, Salomão, isso agora é Davi falando, conheces a Deus, conhece o Deus de, de, de teu pai, serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, será rejeitado para sempre. Então, o recado aqui foi bem claro, né? Se buscar, será achado. Se deixar, será rejeitado. E esse capítulo 28 aqui, do 1 ao 21, o autor de 1 Crônicas, que é o Esdras, passa diretamente agora a transferência do reino a Salomão, sem nem mesmo mencionar a tentativa de Adonias de se tornar rei e o apelo de Natã e Betseba em favor de Salomão. Nós já conhecemos a história. 1 Reis narra tudo direitinho, né? Então aqui não fala sobre esse acontecimento. Para uma narrativa completa desses eventos, se você quiser entender o porquê, você vai ler as notas, né? Vai ler 1 Reis e 2 Reis. Para o cronista, que é Esdras, né? Salomão e o templo são marcos significativos da história de Judá. Por esse motivo, primeiro Crônicas reproduz as informações que Davi dá a Salomão em relação ao templo, enquanto que as mesmas nem sequer são mencionadas em 1 Reis. Mas 1 Reis registra as instruções dadas por Davi a Salomão a respeito de Joabe e Simei, que não é feito em 1 Crônicas também. A inclusão e a exclusão de tais acontecimentos se ajusta ao propósito do autor de organizar relatos históricos a fim de enfatizar uma determinada ênfase teológica. Então aqui o objetivo do cronista era de enfatizar, né, a coroação de Salomão e a construção do templo, no 1 Crônicas, do 1 até o 21. Agora, em 1 Crônicas aqui, em 1 Crônicas do 28:12, para mais informações sobre ânimo, nós devemos observar a introdução de 1 Crônicas do Espírito Santo em ação. Eu não vou dar uma olhadinha aqui, não, vou deixar para vocês olharem, porque eu só estou comentando aqui da coroação, tá? E aqui Davi, o cronista faz questão de estar falando, e Davi também aqui, ele explica tudo direitinho para Salomão, porque o Davi entregou a planta do templo a Salomão. Salomão ainda era um menino, ele era um jovem tenro, ele era muito novinho ainda, né? Mas Davi aconselha todos os príncipes e aconselha seu filho Salomão como ele deve agir. E esse conselho serve para nós nos dias de hoje.
Não adianta eu desejar morar no céu se aqui na terra eu não obedecer os preceitos de Deus. O céu não é para qualquer um, não. O céu é para quem serve a Deus, tá? E aqui então ele falou que era para deixar a terra para os seus filhos. Mas a gente sabe como termina a história, né? Mas aqui o Salomão, ele construiu o templo e tudo, e amanhã nós vamos encerrar. 1 Crônicas, nós lemos em 29 dias, porque ele tem 29 capítulos. Deixe o seu like e o seu comentário. Me segue lá. Gratidão a Deus por essa oportunidade de estar lendo a palavra do Senhor. Amém?